Olá, rainhas! Estamos ao vivo aqui no Instagram e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Mas o papo não é só sobre ansiedade, porque eu chamei uma convidada muito especial, que é a Luana do Toque Essencial. A Lu, ela é massagista e ela vai falar bastante aqui hoje com a gente como que a ansiedade age no nosso corpo e o mais importante, a Lu vai me ajudar a ensinar aqui hoje pra vocês automassagens, alongamentos e coisas que você pode fazer para aumentar o seu bem-estar, diminuir as suas dores e também diminuir a ansiedade. Então, se você é muito ansiosa e tá aqui, vocês vão poder contar hoje, tanto comigo quanto com a Luana. A gente vai juntar aí os nossos conhecimentos para falar para vocês sobre a ansiedade. Então, quem puder escrever aí, escreve ansiedade, que eu vou deixar já linkado aqui, vou deixar fixado o seu comentário para que as pessoas elas entrem aqui na live e elas já saibam do que é o tema hoje, tá bom? Olá, rainhas, estou entrando aí, boa noite, como que vocês estão? Ninguém escreveu? Eu vou escrever aqui, gente, pera aí rapidinho. Será que eu consigo fixar meu próprio comentário? Consigo. Oi, Camille, boa noite, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. Eu já vou chamar a Luana. Para quem entrou depois que eu expliquei, a Luana do Toque Essencial, ela é massoterapeuta e ela vai ajudar a gente hoje a melhorar as dores e o mal-estar que a gente tem físico em relação à ansiedade, tá bom? Então eu já vou chamar ela agora mesmo pra gente já começar a falar aqui e ajudar vocês. Aí, ela já tá aí. Oi, Vitória, boa noite. Boa noite, Bia. Oi, Luana, boa noite. Oi! Boa noite para todo mundo que está na live. Estou muito feliz de estar aqui com a Dani. Alguém falou que não Dá tá para me bem, foi? escutar? Tá me escutando Tô bem? escutando bem. A Camille falou que não tá bem. Camille, já conta pra gente porque você não tá bem, que a gente já te ajuda também do porquê que você não tá bem, viu, Camille? Pode contar com a gente. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer algumas perguntas aqui pra Luana pra vocês também conhecerem um pouco melhor ela e vocês saberem por que eu chamei a Luana aqui. Lu, conta pra gente como que você trabalha, como que é o seu trabalho, como que você começou tudo isso. Então, como tu disse, eu sou massoterapeuta, né? E tudo iniciou quando eu me iniciei em Reiki. O Reiki é uma técnica de tratamento onde a gente é como se a gente estivesse aplicando a energia vital, a energia universal na Aham. gente mesmo. E isso me mudou assim de uma maneira muito incrível, sabe? Porque às vezes a gente fica vivendo assim e tá sempre olhando para fora. E quando eu me iniciei em Reiki foi uma questão assim de sentir o meu corpo e me conectar com a minha própria energia, né? E eu fui percebendo que isso foi mudando assim a maneira de lidar comigo mesma. E conforme eu fui aplicando o Reiki nas outras pessoas, depois eu me iniciei em massoterapia e percebi que é uma técnica que ajuda muito, né, as pessoas, assim, às vezes elas vêm a procurar alívio de dor, por exemplo, mas nem sabe que o corpo está tão tenso. Às vezes ela está com uma dor de cabeça, mas não imagina que a perna, as costas, o pescoço está tão tenso. E a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Então, tem muita gente que vem procurar massagem para outros tipos de alívios, assim, mais físicos e percebem como a mente está mais tranquila, assim, porque as nossas emoções a gente sente todas elas no corpo. Não tem como separar, né? Quando a gente está triste, as lágrimas saem por onde? E Sim, saem pelo nosso sim. rosto, né? Sim. Então, E uma coisa assim que eu percebo muito é que o nosso bem-estar mental, muitas vezes assim, né? Quando a gente tá bem com o corpo e não tá bem com a mente, você pega, movimenta o teu corpo, vai pra uma academia, né? Faz alguma coisa assim, teu cérebro já cria ali serotonina, endorfina o suficiente pra você ficar bem. E o contrário também acontece, né? Muitas vezes quando a gente tá, tipo, mal da cabeça, o corpo não tá legal, às vezes a cabeça influencia no corpo. É aí onde começam a gerar as dores e tudo mais. E assim, a maior parte das pessoas hoje, em torno de 98% das pessoas, elas sentem ansiedade constante, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente falar disso, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui
já sentiu fisicamente algum sintoma da ansiedade. E eu tenho certeza que as coisas que a Lu vão ensinar aqui hoje vão ajudar muito, tanto a mim, que ela já me ajuda muito, gente. Vocês não têm noção, quanto vocês também. Eu vou ler o que a Camille falou aqui, vamos ver. A gente já começa ajudando a Camille. Quem quiser desabafar aí também no meio da live, pode desabafar, tá bom? Isso, Vou vão fazer uma compartilhando. então, Vocês peraí. vão se... Bom, a questão dela é com o pai e com a mãe, né? Pelo jeito eles são meio ausentes, perdi vários amigos, peraí. E também os meus pais querem que eu pare de ver minha melhor amiga por achar que estamos nos vendo demais. Você tem quantos anos, Camille? Porque assim, ó, existe uma coisa muito engraçada que acontece com a gente, antes de entrar aí no assunto de ansiedade, é que quando a gente é mais nova, e isso aconteceu muito comigo também, tá? Eu falo assim porque eu era super dessa maneira. Eu não escutava ninguém e eu achava que os meus amigos, eles eram tudo pra mim, assim. Eles eram as melhores pessoas. E muitos amigos que a minha mãe, a minha avó, meu pai olhava e falava, pô, Dani, essa pessoa ela não é tão legal. Muitas vezes aquela pessoa ela realmente não era tão legal. Quando a gente é jovem, quando a gente tá ali na adolescência, o que que é legal a gente focar? A gente focar em aprender coisas que a gente vai levar para a vida inteira. Porque a gente ainda meio que tá construindo uma base. Quando a gente tá na adolescência, às vezes a gente quer experimentar muito o mundo, a gente ainda tá nessa parte muito de experimentação, e a gente pode acabar exagerando. E esses exageros podem levar consequências que a gente vai levar para a vida inteira. Então, assim, toma muito cuidado. Com certeza existe pai e mãe que erra, né? Nossos pais não são perfeitos, mas eles são os pais que Deus achou melhor entregar pra gente. Então confia neles, escuta um pouco. E a questão de ver sua amiga de mais, ver sua amiga de menos, enquanto você estiver dentro da casa deles, você vai ter que ouvir os seus pais, tá bom? E quando você crescer, você tiver adulta e você tem sua casa, faz o que você quiser. Hoje eu tenho minha casa já faz alguns anos. E é engraçado, porque uma das coisas que eu ficava muito brava era que às vezes eu queria passar muito tempo na casa de amiga e ver amigas, enfim. E aí também, tipo, tinha limite, né? Tudo tem limite. E hoje em dia eu detesto. Eu fico, nossa, ai, vamos fazer alguma coisa, amiga? Meu, não sei, porque é tão gostoso você ficar dentro da sua casa, com a sua paz, estudando. Quer falar alguma coisa desse caso, Lu? Ah, eu achei muito interessante tudo que tu falou. Às vezes na adolescência a gente tem essa coisa, né, de Sim, acha que sabe tudo e quer fazer tudo, quer experimentar, né? Mas realmente a gente tem que ponderar mais, porque nossos pais já passaram pela adolescência, né? A gente tem que entender isso, sim, por mais que sim. pareça que eles não entendem, só que eles já passaram por essa fase, então eles conseguem ter uma visão bem mais ampla do que a gente consegue ter nesse momento, né? Sim. E uma E coisa que acontece bastante, né, até já entrando no nosso tema, é que quando a gente é jovem, assim, a gente tem essa ansiedade de viver todas as coisas, né? A gente tem uma sede pela vida, assim, por tudo que a gente está descobrindo, e isso muitas vezes acaba atrapalhando, porque aí já gera uma ansiedade muito grande, né? Que aí você começa a pensar, poxa vida, eu quero estudar, mas ao mesmo tempo eu quero estar perto dos meus amigos. Se eu não estiver perto dos meus amigos o suficiente, eles vão, sei lá, me excluir, me esquecer. E aí isso começa a gerar muita ansiedade. E só para entrar no tema e já começar a explicar para vocês um pouquinho, né, o que é ansiedade? A ansiedade, né, quando você sente ansiedade, você não tá nem no aqui nem no agora. Então, quando você tá sentindo ansiedade, ou você tá pensando muito no futuro, ou você tá pensando no passado. E a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa, assim como o medo. Mas existe limite pra gente sentir ansiedade. E como você sabe que a tua ansiedade está passando ali do que é considerado saudável, né? Quando você tem aquele pensamento sobre o passado ou sobre o futuro, e você pensa, por exemplo, algo do passado, né? Eu, pelo menos, eu tenho muita mania de relembrar a briga. Que aconteceu já lá atrás. Nossa, eu podia ter falado isso para aquela pessoa. Quando você lembra alguma coisa assim, tipo, meu, eu podia ter falado isso, e você simplesmente entende que aquilo já passou, já aconteceu, ok, e deixa lá no passado, ok, show. É ansiedade, ok. Pro futuro também é a mesma coisa. A gente quer saber o que vai acontecer, é tudo muito incerto, a gente só sabe o que já aconteceu e o agora. Então a gente sempre fica com aquela expectativa das coisas que vão acontecer. Quando é uma expectativa que não te atrapalha, não é uma expectativa que te deixa acordada à noite, é uma expectativa que te impulsiona a fazer coisas boas, é uma ansiedade muito legal. Porque eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, sei lá, pessoas que ficam muito ansiosas pro verão, chega ali no meio do ano, as pessoas elas conseguem treinar super bem, ser mais disciplinadas com o corpo, porque elas estão ansiosas com uma viagem pro verão, enfim. E várias outras coisas também que acontecem, né? Às vezes você ficar muito ansiosa por uma prova
né, dentro do limite, ele te ajuda a, por exemplo, a focar nos estudos. Então, existe um nível de ansiedade que é bacana, mas você precisa se perguntar até que ponto aquela ansiedade ela tá trazendo coisas boas. A partir do momento que começa a trazer coisas ruins, aí com certeza vão vir os sintomas físicos e com certeza isso não vai ser legal e você precisa de cuidado, tá? Só para dar um spoiler, só para quem tá aqui, logo, logo, até segunda-feira, eu vou lançar um curso gratuito para vocês, um treinamento gratuito, na verdade, que vai ser uma imersão, assim, que dentro de 50 minutos eu vou te ensinar tudo o que você precisa para não sentir essa ansiedade ruim. Mas hoje eu quero saber da Luana. Lu, você já sentiu ansiedade? Como que é a sua relação com a ansiedade? Ah, com certeza. Eu até estava refletindo sobre isso antes. Achei interessante o que a Camille trouxe aqui, né? Quando eu era mais adolescente, assim, eu tinha muita vergonha, às vezes, de expor a minha opinião e tudo mais, né? Ficava com essa questão. E conforme eu fui trabalhando com a terapia, fui mudando tanto as músicas que eu escutava, porque eu acho que é tudo um conjunto, né? Tudo faz um Sim, conjunto para que a gente manifeste e esteja presente no aqui e agora. Como tu falou, a ansiedade, às vezes, é a gente querer fugir da nossa realidade no momento. Né? Então, às vezes tu pega e começa a olhar fotos e não sei o que do passado, ai, como eu queria voltar lá, porque a gente está num momento de negação, né? Nesse momento, sim. quando está sentindo a ansiedade, né? E a questão do futuro, como tu disse, a gente tem que ansiar as coisas boas, né? É uma ânsia assim, que tu sente aquela coisa no coração para te impulsionar a realizar aquilo. Mas em relação à ansiedade, eu acho que nem a gente estava conversando, eu tô talvez me sentindo ansiosa para fazer a live, né? Porque Sim, é sim. uma coisa que o nosso corpo não sabe como vai reagir, mas a gente pode se preparar para isso, né? A Camila falou uma coisa aqui muito legal, né? Que ela começou a prestar atenção no que ela consome, que acelera muito o metabolismo dela. Creio que, tipo, café à noite, esse tipo de Oi, coisa, assim, é bem legal a gente Camila é ficar uma atenta. linda. Eu sou a doida do café. E que ela também faz o uso de chás, né? Pra acalmar. Chá, gente, é algo excelente, assim. E eu super recomendo pra vocês terem o costume de tomar chá. E até pra dormir, assim, eu já vou deixar uma dica pra todas as mulheres que estão aí, que é muito legal. A mulher, ela gosta muito de rituais. O corpo da mulher é todo voltado a rituais. Eu não tô falando ritual satânico, não, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando de Longe rituais de disso. rotina mesmo, tá? E assim, a gente, tanto se a gente observar o corpo da mulher, o corpo da mulher, ritualisticamente, ele passa pelas fases ali, né, de quando a mulher fica menstruada, de quando a mulher tá no período fértil, enfim. A gente já é cíclica, né? E como a mulher ela já é acostumada a lidar com esse tipo de coisa, tudo que a gente pode ritualizar na nossa vida vai fazer muito bem pra gente, né? Então já pensando aí em produtividade. E pra dormir, uma coisa que é excelente, excelente, é você ter rituais antes de dormir. Né? Por exemplo, fazer ali as suas orações, tomar um chá calmante antes de dormir. Evita chá preto, esse tipo de coisa assim que vai te acelerar. Mas um chá de camomila, um chá de erva doce antes de dormir. Também você se alongar, a Luana vai falar bastante sobre isso hoje. Sabe, você ter um ritual ali de relaxamento pro teu corpo entender que é hora de dormir. Porque muitas vezes a gente fica agitada durante o dia, igual eu falei, até essa ansiedade boa, né? Poxa, eu tenho, sei lá, uma prova e eu quero muito chegar nessa prova bem, quero fazer, então você fica ali estudando e tal. Só que tem a hora que você tem que parar, que você tem que descansar, que você tem as suas coisas para fazer. E aí é legal você criar esse tipo de ritual, porque à noite você já vai estar falando pra tua cabeça, tipo, ó, relaxa aí, porque a gente vai dormir agora. E assim, Lu, em relação ao dia a dia, vamos falar primeiro, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos ataques de ansiedade mesmo, mas em relação ao dia a dia, como que você se previne, né, em relação à ansiedade? Eu vejo que você tem uma rotina super legal, mas aí para contar também para quem não te segue ainda, sigam, viu, gente? Mas conta pra gente, né, no dia a dia, o que você faz, assim, como que você mexe o teu corpo para jogar a ansiedade para fora? Então, eu gosto muito de ter um ritual matinal, né? Porque às vezes a gente acorda e já vai resolver um monte de coisa, já olha o celular, já tem um monte de notificação. Então, eu acho que é importante a gente concentrar nossa energia no corpo, assim, para não deixar a nossa mente já começar naqueles pensamentos frenéticos e tudo mais. Eu gosto muito de fazer uma prática, às vezes 10 minutos de prática de yoga e de alongamento já faz uma diferença bem grande, né, no Sim. dia. Fazer uma prática de respiração profunda para a gente realmente sentir nosso corpo acalmando, né, a gente ficando mais calma e sentir essa presença que é a própria vida dentro da gente, né?
e fazer algumas mentalizações, mentalizar o dia, o que a gente vai estar realizando no dia, para a gente já intencionar, ter uma intenção boa quando acorda, Sim, a partir do começo do dia, né? Porque às vezes tu pega, olha o celular e tu começa a ver a história de outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo, o que elas querem te passar, e isso pode não estar focado com o que tu quer realizar no teu dia. já Então, acorda às se vezes se tu comparando também, né? já acorda às vezes se comparando, nossa, olha o que essa pessoa fez e tudo mais. Não, cada um tem que sentir aquilo que é bom para si, né? Eu gosto de ir na rua também, colocar o pé na grama, assim, olhar para a natureza, assim, ter uma referência das coisas vivas também. Né? Que às vezes a gente fica muito nesse mundo da imaginação e a gente vai perdendo um pouco dessa referência assim, da natureza mesmo, né? Que para Sim. mim traz muita calma e me deixa bem, né? Contemplar. E eu achei legal que tu falou ali do ritual noturno, eu acho muito importante também a gente cuidar com o celular, tanto com a luz azul, Sim, quanto a sim. questão de ver muita informação, porque a gente está sempre exposto, às vezes passou um dia, só que parece que foi tanta coisa que aconteceu, porque a gente tem tanta informação no nosso dia que a nossa Nosso mente pensa, cérebro meu pede Deus, socorro. foi só um dia. Então, tu Sim, falou sim. desse momento de oração, quando eu comecei a fazer também, até do curso que a gente está participando lá da Nicole, né? É. A Aris Tolo, ela trouxe assim, esse momento de tu se ajoelhar, né, do lado da cama e cada um se conecta com o que acredita. Eu acho que isso é relativo de cada um. Mas nesse momento que tu te conecta e agradece ao teu dia, tu parece que tu vai te acalmando, assim, né? Tu vai vendo tudo que aconteceu no dia, tu agradece. Eu me emociono muitas vezes, assim, pela Sim. gratidão tanto dos problemas que aconteceram, quanto obrigada a Deus por essa oportunidade, né? De tudo que aconteceu, as pessoas que eu atendi, enfim. A gente traz um sentimento já pra gente dormir e, né, e ter essa motivação pro próximo dia. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tenho uma luz no quarto que ela tem um controle e ela muda de cor. Então, a luz azul e a luz branca, ela nos deixa mais ativa. E a luz vermelha, ela nos traz mais para esse momento de introspecção, do corpo relaxando. A gente pode pensar na luz vermelha como a vela, como o fogo, né? Que a gente Uhum. foi exposto Nossa, que durante a bacana. ancestralidade. É, então a gente sempre gosta assim de. Eu já vou baixando a luz quando tá perto de dormir, a gente faz uns alongamentos e colocar uma música. Assim, uma música relaxante, a gente tem colocado bastante uma meditação guiada, né? Que ela que tem uma voz bem suave, assim, já vai te colocando num estado de calma para tu entrar no sono num relaxamento mesmo, não fechar os olhos e vir todas aquelas informações que tu viu durante o dia, né? Mas a Sim. gente vai realmente se preparando para esse momento, assim, que é tão Sim, importante, né? Ter um muito sono bom. restaurador. Ó, a Camille falou aqui, né? Dani, eu passo o dia inteiro bem, chega à noite eu fico mal. Sabe por que isso pode estar acontecendo assim, cara? Durante o dia, a gente, né, geralmente tá bem ligado, assim, às nossas tarefas, às coisas que a gente tem pra fazer. Então, às vezes, muitas vezes a gente realmente se distrai mesmo naquelas coisas que a gente tem pra fazer, e aí a gente não pensa nas coisas ruins, digamos assim, né? E aí, quando chega a noite, que é esse período, assim, geralmente mais ocioso, que é o tempo que a gente fica mais no celular e tudo mais, em vez da gente se alimentar com coisas boas pra gente ficar bem, é justamente nesse momento que a gente para pra pensar nas coisas ruins da nossa vida. E tudo que a gente foca se expande. Então, assim, se você passa o dia inteiro, por exemplo, de saída, mas na hora que você tem um tempo pra focar na tua mente, você pensa coisas ruins, você com certeza vai ficar mal. Então, essas coisas que a gente tá falando até aqui de ter rituais, de, né, agradecer, de se alongar, todas essas coisas, é bem importante para que você não fique desse jeito. Porque se toda vez que você tiver um tempo para pensar, você focar em coisas ruins, você só vai ver coisas ruins na sua vida e aí isso vai acabar te deixando ali numa energia, te deixando de um jeito mental, assim, que você só vai atrair coisas ruins. Então começa a olhar para essas coisas assim, pro que tu tá vivendo, sempre com um olhar de gratidão. Igual a Luana falou agora, eu também tenho esse costume de ajoelhar realmente ali do lado da cama. Às vezes eu até, tipo, me prostro no chão mesmo. Porque assim, eu sinto, nossa, eu não sou nada, eu sou tão abençoada. E assim, gente, eu me sinto abençoada até com as piores coisas da vida, sabe? Tipo, porque, nossa, eu sou tão pequena.
E assim, né, quem me acompanha aqui sabe, eu acabei de perder minhas avós e tudo, e até isso eu agradeci a Deus, sabe? Tipo, pô, Deus, obrigado, porque pelo menos elas não estão aqui sofrendo. Nossa, Deus, eu agradeço, porque de algum jeito tá me trazendo uma força que eu vou poder usar pra ajudar outras pessoas. Passei por umas coisas muito horríveis na minha vida, assim, né? Até contei hoje um pouco nos stories, que eu me cortava e tudo. Eu passei um período bem longe, assim, de Deus. E hoje eu agradeço tanto por isso, sabe? Que era algo de vergonha, eu não falava pra ninguém. Eu andava sempre de blusa comprida pra ninguém ver nada. Porque eu falava, meu, o que que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Porque eu tinha vergonha do meu passado. E hoje eu agradeço muito. Eu falo, nossa, Deus, obrigado por eu ter passado por isso, porque eu já ajudei pessoas, tipo, a não cometerem as coisas que eu fazia, sabe? Tudo tem um propósito, assim, independente do que você acredita. Então, comece a usar esse período da noite que você sente que você fica mal. Primeiro, presta atenção, porque a gente, é o que eu falei, a gente é muito ritualística, né? A gente tem ali os nossos ciclos. Então, muitas vezes, quando a gente vai ficar triste, a gente já tem ali aquela coisinha que a gente faz para ficar triste, aquela música que a gente coloca ali no fone de ouvido, né? Às vezes a gente já deita na cama, já coloca em volta da coberta, já come ali uma besteira e já assiste a algo que faz mal pra gente, música, enfim, tudo que tá ao nosso redor influencia muito. Então começa a olhar, e isso vale pra ansiedade também, viu, gente? Muitas vezes a gente tá se colocando ali com tantas coisas ao redor que influenciam com que a gente fique mais ansiosa, que a gente fique mais agitada em horários que às vezes é pra gente acalmar, é pra gente agradecer, é pra gente sentir algo bom. E aí isso influencia muito na gente, sabe? Cores, como a Lu falou, música, tudo. Tudo que mexe com o sensorial do ser humano, né? Impacta na gente de alguma forma. Então, assim, tudo que a gente vê no celular, tudo que a gente... O que que você assiste antes de dormir? Que tipo de música você escuta? O que que essas músicas dizem, sabe? Com quem você fala? Tudo isso é muito importante. Então, comece a observar e mudar essas coisas e principalmente ter esse hábito de agradecer e de você mesma buscar ter esses momentos bons contigo, tá? E assim, Lu, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Que a gente tava falando, né, de toda essa tensão que a ansiedade causa e tudo mais, né? Você, em relação à automassagem, assim, existe alguma automassagem, alguma área do corpo, assim, que você fala, olha, se massageia ali que vai te ajudar? Ah, com certeza. Para mim existe muitas regiões do corpo, né? Mas principalmente essa região aqui da cabeça, até se vocês estiverem aí com o celular apoiado, vocês podem experimentar ou a gente deixa a prática para depois, não sei como que dá para fazer, Ai, eu mas quero fazer. principalmente essa região assim da cabeça, sabe o que eu acho mais incrível da automassagem? Que a gente vai começando a perceber a tensão que a gente tem no corpo, né? Porque às vezes a gente está tão na mente que a gente não percebe que o nosso corpo está tenso. Essa Exatamente. região aqui do maxilar, o que acontece? Quando a gente fica tenso, a gente fica assim, ó. A gente normalmente fica assim, né? E Sim. vai tensionando essa região. O que acontece? Tensiona aqui, tensionando o pescoço, vai tensionar nessa parte aqui do ombro, Aham. né? Então, toda essa região aqui de cima, ela atrapalha na ansiedade, digamos. Quanto mais tensa ela tá, e é um ciclo, né? Essa região do coração também, a gente pode massagear, né? Essa região aqui, ela traz uma tranquilidade, assim, até na questão emocional, né? Quando a gente faz um movimento circular, assim. Então, para ansiedade, eu focaria toda dessa região aqui do coração para cima, né? Para a Ah, gente legal, legal. tá muito E, relacionado tanto à questão emocional, quanto de expressão aqui da garganta, quanto a questão dos pensamentos, né? e até uma coisa que eu tinha muito assim em relação à automassagem, porque eu sempre amei massagem, né? E eu gosto de massagem forte, assim, sabe? Tipo, tem que me apertar mesmo. Porque se, tipo, a pessoa só bota a mão assim, eu falo, não, aperta, sabe? Tipo, tá doendo, aperta, pode apertar. E então, tipo assim, esses dias eu não sei nem se tá. Eu me arranhei, tipo, no banho, porque eu tava apertando aqui, tava com óleo, eu me arranhei toda. Sempre, tipo, gostei de massagem forte, assim, né? E quando eu comecei a fazer automassagem em mim, assim, eu detestava. Porque eu não tinha alguns lugares que eu não alcançava, que doíam, e eu não conseguia colocar aquela mesma pressão, né, de ser outra pessoa ali fazendo. Só que uma coisa Uhum. muito interessante que eu comecei a perceber, e às vezes eu sentia esse bem-estar.
E eu falava, poxa vida, não foi aquela massagem que eu gosto e eu senti esse bem-estar e tudo, e até em relação à ansiedade, né? E aí eu fazia não só massagem, igual você falou, daqui assim pra cima, mas eu peguei mania de massagear os dedos. Então, tipo assim, Uhum. massagear, estralar, ficar mexendo nos dedos. E isso muitas vezes me distraía da minha ansiedade, né? Inclusive, nesse treinamento gratuito que eu tô trazendo, tem várias técnicas pra você fazer assim. Até se você estiver no meio da multidão, não quiser que ninguém perceba que você tá tendo uma crise de ansiedade, você quer se acalmar, tem coisa lá. E mexe muito com o corpo, né? Então, assim, toda vez que a gente tá ansioso, Aqui é ansiosa... uma região também, Pera, não nessa tem... parte aqui. Ah, eu vi. Aqui. Aqui, os comentários ficam em cima. Ah, tá. Aí, assim, e assim, essa coisa que a gente tá falando às vezes de se automassagear, e às vezes você até fica com aquela coisa de, meu, por que que eu vou fazer massagem em mim se eu não sei? Enfim. Uma, é bom você fazer porque você vai se conhecendo. Às vezes a gente tá falando de alguns locais aqui e, sei lá, eu, por exemplo, agora eu coloquei a mão aqui assim, sabe? Já super relaxei meu ombro também, eu já percebi que eu tô super precisando. Depois eu tomar aquele banho bem quentinho e fazer uma massagem no meu ombro porque eu tô precisando. Mas você começa a se conhecer, tipo, você mesmo colocar a mão e falar, pô, nossa, hoje eu vou dar uma atenção aqui, eu gosto da massagem aqui e tudo mais. E é interessante você se conhecer também o teu corpo, né? E só o fato de você sair desse mundo dessa ansiedade, desse turbilhão de pensamentos e você focar em fazer algo manual, isso já te acalma. Por isso que, igual a Camila falou aí, poxa vida, eu fico tão bem durante o dia e à noite eu me sinto mal. Por quê? Porque durante o dia a gente está se mexendo, nosso corpo está em movimento. Então a gente não está tão focado nos nossos pensamentos. Que a ansiedade, ela tá toda aqui na nossa mente. Tipo, a gente não tá vendo nada, a gente tá tudo aqui. Tudo aqui. E assim, todas as coisas que elas fazem a gente ter ansiedade, ou elas aconteceram e a gente não pode mudar, ou elas estão no futuro. E, gente, o futuro nem existe ainda. Então, por que que a gente vai ser ansiosa sobre algo que ainda nem existe? Entendeu? Você tá, tô com medo que aconteça algo. Beleza. Pensa ali por alguns segundos o que que você pode fazer para evitar aquilo e vai viver tua vida. Porque se você não viveu agora, realmente, você não vai viver nada do que você tá pensando, mas você também não vai viver nada do que você tá pensando de bom. E assim, Lu, uma coisa que eu queria te perguntar, né? Já aconteceu, por exemplo, de alguém entrar em contato com você, tudo, e você perceber que a pessoa ela não conseguia se acalmar nem ali no momento de fazer a massagem, sabe? Tipo, a pessoa tá tão acelerada que nem ali naquele momento que era para ser um momento de relaxar, a pessoa consegue? Ah, com certeza, com certeza. Eu uso, assim, como tu disse, a gente é sensorial, né? Então, o ambiente eu já deixo propício, coloco aromaterapia, óleos essenciais que ajudam bastante. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tá num estado que ela chega e tu vê que a pessoa não relaxa, né? Então, daí eu vou para a respiração profunda. Porque quando a gente. A respiração ela só acontece nesse momento, né? Na verdade, a grande maioria das coisas ela só acontecem no agora, como tu disse. Só que a nossa mente, ela parece que existe passado e que existe futuro, né? Mas Sim, é tudo uma sim. percepção do que a gente tem agora. Então a respiração a gente tem que se trazer muito pro corpo, né? Mas assim, uma coisa que eu percebo da massagem, às vezes a pessoa pode chegar ali e tá tensa e até às vezes nem acreditar na massagem que vai ajudar. Só que é uma coisa do corpo, sabe? Conforme o corpo vai relaxando, por mais que ela possa estar com a mente frenética, sempre vai ter um resultado. Porque é uma coisa mecânica, assim, que nem tu disse. Às vezes tu vai na academia, tu pode estar estressado, tudo, mas tu vai sair diferente de lá. Né? Por mais que a tua mente ficou, vai receber essa questão da endorfina, da serotonina, isso vai acontecer. E na massagem é a mesma coisa. Ela ajuda a produzir ocitocina, né, serotonina, endorfina, então essa sensação de bem-estar, ela vai acabar tendo, por mais que a mente dela pode ser que ela não consiga se concentrar, né? Mas, mas ela sempre vai acabar tendo esse benefício, assim. Ó, tem. Bem interessante o que você falou, viu? A Camille falou aqui, né, sobre o pai dela, que, Dani, meu pai me obriga a cantar na igreja e fazer aula de violão. Eu amo igreja, só que não estou gostando de ir por causa disso. Sempre amei cantar, só que depois disso. E aí eu tenho uma coisa assim pra falar pra Camille que eu acho que ela não vai gostar muito. Mas, Camille, isso tá sendo uma rebeldia tua. Porque se é algo que você gosta, né? Você gosta da igreja, você gosta de cantar, violão tem tudo a ver. Eu sempre gostei de cantar, né? Eu não canto bem, mas eu sempre amei. Eu fazia aula de violão só pra poder cantar, porque não tinha aula de canto aqui por perto durante um bom tempo. E eu ia na aula de violão, o pessoal tudo sabia tocar, eu não sabia tocar nada. Aí eu ficava cantando, aprendi uma coisa ou outra ali no violão pra dizer que eu tava indo. Mas assim,
Você tem que parar de olhar para os seus pais como seus inimigos, independente do que eles façam. E eu sei que isso é muito difícil, assim, não tá vindo de alguém que tem uma relação incrível com os pais. Eu já passei uns bons bocados com meus pais, viu? Mas assim, eu tô falando justamente porque eu entendo como que é a liberdade de você parar de olhar para os teus pais como inimigos e você pegar e falar, eles não são meus inimigos. Eles estão fazendo o melhor que eles podem, com a maturidade que eles têm, com a experiência que eles têm, porque independente de quem seja, é muito raro um pai e uma mãe que não queiram o bem pro filho. E você falar que teu pai quer que você fique mais perto de Deus, que você gosta de cantar e tudo isso. Então, assim, ele tá fazendo com carinho, é o jeito dele. Às vezes é um jeito um pouco mais estúpido, às vezes, né, é algo assim. Mas ele tá fazendo do jeito dele. Então, assim, quando ele vier muito estúpido, né? Às vezes o homem, assim, tem às vezes uma dificuldade de expressar carinho, mas quando ele vier muito estúpido impondo isso pra você, e já que essa imposição tá sendo ruim pra você, entenda que atualmente de adolescente também. Adolescente, qualquer coisa que a gente impõe, o adolescente gosta e já fala, ai, não quero. Mas quando teu pai vier assim, trate ele com o maior amor que você conseguir. Porque o amor vai constranger o teu pai e ele vai perceber que ele, por exemplo, está sendo muito duro com algo que você já gosta, que você já quer, que você faria. Então, quando o teu pai ele vier, tipo, muito bravo e falar pra você, Camille, você vai pra igreja, não quero saber, estúpido. Você olha pra ele, dá um sorriso e fala, pai, muito obrigado por fazer isso por mim. Porque eu sei o quanto é importante pro senhor que eu fique perto de Deus. Vai lá, abraça ele, sorri mesmo, sabe? Mesmo que seja difícil pra você, mesmo que no começo seja meio mecânico. Porque o amor, ele constrange. Então, assim, todo mundo que tá aí, gente, qualquer briguinha que vocês tenham, assim, com o pessoal da nossa família, da sua família, principalmente quando você é muito nova. E se você for mulher, você vai conseguir fazer isso de um jeito um pouco mais doce ainda. Toda vez que alguém mais velho fala com a gente, as pessoas erram. Mas enquanto a gente é novo, o que a gente tem assim para aprender da vida é muitas vezes olhar para os mais velhos e ver assim o que eles estão falando pra gente, porque eles já têm muito mais experiência. Então, muitas vezes as pessoas falam com a gente coisas que a gente não quer ouvir, para que a gente não passe por aquelas coisas que eles já passaram. Então, começa a olhar um pouquinho diferente aí para os seus pais e olha pra eles com esse olhar. Eles não são seus inimigos, tá? Eles são as pessoas que mais te amam e eles são as pessoas que vão estar com você independente do que aconteça. Tipo, muitas vezes seus amigos vão olhar pra você e falar, olha, sinto muito, mas você tá triste demais pra eu ficar nessa vibe. É igual eu falei, né? Agora há pouco eu perdi minhas duas avós. E assim, teve vários amigos meus que ficaram, tipo, semanas sem vir me ver, uma porque eu tava triste, outra porque eu tinha tido Covid e tal. E quem tava do meu lado? Minha mãe e meu pai. Então, assim, são essas pessoas que vão estar do teu lado, tá? Então, assim, não olhe pros seus pais como se eles fossem seus inimigos, mesmo pais horríveis que acabam sendo inimigos, tá? Aceita eles, olha o que eles estão fazendo de errado e fala, poxa, eu vou fazer diferente, eu vou entender, né? É o problema deles, mas mesmo assim agradeça pelos pais que você tem, tá bom? Você tem os melhores pais pra você ser exatamente essa pessoa que você é, e se você não fosse assim, você seria diferente. E assim, por mais que às vezes a gente olhe e acha que o quintal, a grama do vizinho é mais verde, nada é melhor do que ser a gente, sabe? Já existe uma Luana, não adianta eu querer ter a vida da Luana, porque já existe, ela já tá no lugar dela. E quem que vai ficar no lugar da Daniela? Eu não posso deixar a vida da Daniela, você não pode deixar a vida da Camille. E é isso, assim, né? E façam perguntas, tá, gente? Pode perguntar sobre automassagem, sobre ansiedade, que a gente vai falando com vocês. Eu queria só complementar isso que tu falou, Fala. né? Que às vezes quando a gente enxerga os pais como inimigos, a gente tem que pensar assim: quem sou eu? Eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Então, se eu tô sempre de mal, por mais que seja com alguma parte do meu pai que eu não concordo, eu vou estar sempre de mal com alguma parte minha. Porque não tem. A gente é 50% cada um, né? E isso é muito Sim. forte. E na adolescência é muito difícil entender isso porque a gente rejeita muito, né? A gente tanto se rejeita quanto rejeita essas partes dos nossos pais que a gente não gosta, que a gente enxerga, né? Que parece que é errado pelo que a gente vê ali. Só que, na verdade, a gente está se rejeitando e está se afastando ainda mais deles. E é como tu disse, os amigos eles vêm e vão, mas quem fica firme ali é a família, né? Quando tu Sim. precisar recorrer para alguém, e é bom que a gente desperte para isso quanto antes e tenha essa gratidão porque eles te deram a vida, não? E isso foi o máximo já que eles te deram, né? A vida e ser criado. Às vezes a gente quer muito mais, mas esse é o máximo, né? Não tem como superar isso, nada vai superar a nossa existência, né? A oportunidade da gente estar aqui.
Sim, e até ela falou uma questão aqui do pai não deixar ela ver a avó, e assim, muitas vezes, igual eu falei, né? Seus pais vão errar, eles são humanos, mas trate sempre com amor. Em vez de você chegar e brigar, tipo, impor, eu quero ver a minha avó, eu vou ver a minha avó, chegue e conta como você se sente, sabe? Olha, pai, eu me sinto de tal maneira porque eu não tô vendo a minha avó. E assim, se você tentar de todas as maneiras e você vê que não deu certo, sabe? Pede pra Deus, assim, pede, não sei com que você acredita, mas conecta com a tua fé, sabe? Porque, enfim, a fé é assim, pelo menos eu tenho uma conexão muito grande com Deus e muitas coisas que eu não resolvo pela força do meu braço, ele resolve pra mim. Então, quando eu vejo que eu não vou conseguir, assim, antes de eu tentar qualquer coisa, eu já boto nas mãos de Deus. Mas quando eu vejo que tá muito difícil, eu já falo, Deus, ó, eu tô colocando na sua mão porque eu não tenho força, não. E assim, voltando um pouquinho no assunto da ansiedade, né? Falar um pouquinho de crise de ansiedade. E aí eu tenho certeza também que você vai concordar muito comigo. As crises, elas podem super ser evitadas, tá, gente? Porque, assim, muitas vezes a gente não tá assim, tipo, igual aqui, a não ser que seja uma coisa patológica mesmo e tudo mais. Mas tem muitas pessoas que elas têm crise justamente por causa dessa junção, né, de nervoso e tudo mais. E aí a pessoa, ela tá tão estressada ali, tá faltando química da alegria no cérebro, né, enfim, endorfina, serotonina e tudo mais. E aí a pessoa, tipo, vai se estressando, até que ela chega num ponto de estresse tão grande que ela tem crises, né, tipo... E aí é quando falta respiração, enfim, o coração acelera. Tem vários tipos de crise aí que as pessoas têm. E uma coisa muito, muito, muito importante que você pode fazer é a automassagem, assim, né? Quando você perceber que esses sintomas estão começando. Sabe? Tipo, se mexe, mexe o teu corpo mesmo, porque mexer o corpo vai liberar essas coisas que estão faltando em você. Então, assim, gente, é o que eu falei, é muito raro as pessoas que elas têm uma crise do nada. Tipo, eu tô aqui fazendo live do nada, pá, crise. É só mesmo caso de pessoas que elas já estão com uma ansiedade patológica, que é algo que tem que ser tratado com medicação e tudo mais. Se é o seu caso, inclusive, eu recomendo que você procure um psiquiatra e se trate sim. Tome remédio, não é vergonha nenhuma você tomar um remédio para você, pro seu bem-estar. Nada que você faz pro seu bem-estar é vergonha, sabe? Eu acho que assim, ainda vergonhoso é você, tipo, ter medo a ponto de se deixar de lado por causa do que as pessoas vão pensar, sabe? Porque é o que a gente falou, muitas vezes na hora que você precisar mesmo, as pessoas não vão estar ali. E aí eu não falo um pouquinho assim, né, em relação a evitar esse tipo de mal-estar, né? O que a pessoa pode fazer de se mexer e tal, até de criar alguns hábitos ali no meio do dia, por exemplo, para dar uma acalmada. O que você indica? Então, como tu disse, a questão de se tocar, tu vai estar aterrando, né? Tu vai estar É, trazendo a energia assim de volta para o corpo, que acaba que às vezes a mente vai indo, né? Parece que é como se o pensamento se deslocasse ainda assim, tu vai perdendo o controle. E quando tu sim, te toca, tu, não, peraí, eu tô aqui, né? Tô no meu corpo, assim, tu vai trazendo essa consciência de volta para o terreno mesmo, né? Se a gente pensar. E a gente pode apertar essa região aqui também, como tu disse, às vezes tu está em algum lugar, não é na casa, né? A gente pode apertar essa região aqui perto. E junto com isso, fazer respiração profunda. A respiração, até antes de eu fazer a live, assim, que eu estava me sentindo um pouco ansiosa, para mim a respiração é uma das coisas que mais nos traz para a presença mesmo, né? Então a gente segura sim. num ponto aqui com a automassagem e faz uma respiração abdominal. Deixa eu abaixar um pouquinho. Às vezes a nossa respiração, opa, acho que baixou muito. Ela está muito focada nessa região aqui, a gente respira assim. Nossa, faz sentido mesmo. Então a gente vai tensionando toda essa região e uma coisa leva a outra, né? A tensão muscular vai te deixar mais ansiosa e vai virando uma bola de neve. Então a gente pode segurar nessa região aqui e fazer uma respiração profunda. Só que essa respiração profunda ela é a partir do abdômen, né? Porque o nosso diafragma, que faz parte da respiração, ele está aqui no abdômen. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, a gente vai respirar fundo aqui e depois a gente vai subir para essa parte aqui. A gente vai fazer uma respiração mais completa. Então, fazer umas 3 vezes a respiração profunda vai ajudar muito. Isso pode ser feito várias vezes durante o dia. Às vezes, tô aqui no Instagram, minha mente tá confusa, sai daqui, né? Tu faz 5 minutos de uma prática assim, de uma automassagem, de sentir o próprio corpo, né? Trazer a consciência para o corpo.
e fazer umas práticas respiratórias com certeza vai ajudar a clarear a mente, né? Tu vai sair desse, tu vai Sim, entrar num outro estado. É isso que eu percebo quando as pessoas vêm na massagem, né? Às vezes elas chegam com uma cara meio assim, né? Nem sabem da tensão que tá. E ela entra ali, claro, na maca é diferente, porque ela não tem muito pra onde fugir, né? Eu vou conduzindo o corpo dela, só que ela sai num estado e já me fala assim, ah, parece que eu tô flutuando, parece que clareou, né? Tipo, que as coisas estão mais claras. É porque a gente entrou num outro estado mesmo, porque a nossa musculatura relaxou e a gente consegue pensar melhor, a gente consegue enxergar melhor as coisas, né? sim. Então a gente tem que. Obrigada, Raíssa. É, e uma coisa também, Ah, assim, que coisa você boa. fala, né, sobre voltar para a realidade, tudo isso, que tem me ajudado muito, assim, né? Agora é um desabafo meu, assim, sobre o trabalho da Luana. É, a Luana, ela fala muito, né, sobre a gente, né, ter essa consciência do local que a gente tá e tudo. E ela faz uma brincadeira com os seguidores que é sempre de olhar para cima. Gente, eu não tinha Ah, noção do tanto de tensão que eu acumulo aqui. Porque, assim, eu passo literalmente o dia inteiro com computador e celular, computador e celular. E assim, eu acordo cedo, vou trabalho, né? Às vezes paro um pouco ali no meio da tarde, faço um alongamento, alguma coisa, treino todos os dias. Mas assim, eu fico muitas horas assim seguidas sentada no computador, celular, computador, celular. E essa tensão que a gente vai gerando no nosso corpo também pode acarretar, pode trazer ali uma sensação de estresse, de ansiedade, de a gente se sentir mal ali e a gente nem saber por que tá vindo. Porque muitas vezes a gente sente aí ansiedade, depressão, todas essas coisas, e pelo menos comigo já aconteceu muito de uma época que eu fazia muita dieta. E gente, eu era insuportável, insuportável. E eu fazia dieta assim, hoje eu até vi uma foto minha, eu não me reconheci. E foi uma foto que foi tirada, tipo, uma semana depois eu fiquei internada, pra você ter ideia, assim, das dietas que eu fazia. E eu tava sempre estressada, sempre. E foi a minha pior época com ansiedade. Porque assim, eu não tava ansiosa, eu não tava nervosa. Eu, né, ficava assim porque eu tava com fome. Então, as necessidades básicas do nosso corpo, o bem-estar do nosso corpo, né, o fisiológico é muito importante a gente prestar atenção. E o bem-estar envolve também postura, envolve também dores, envolve tudo isso, né? Para você chegar, você tá ali o corpo e a mente equilibrado. Então, uma coisa que a Luana fala muito, e eu vou pedir para ela também falar um pouco mais sobre isso, é sobre o olhar para cima, né? Tipo, você se alongar e tudo mais. E às vezes eu tô até, tipo, realmente ali trabalhando, vou postar alguma coisa, eu vejo que ela postou um story, eu vou dar uma olhada. E aí tá lá, tipo, ah, você já olhou pra cima? Já teve consciência do céu hoje e tudo? E eu falo, ai, obrigada! Porque realmente ajuda. Então comecem a pensar também nesse bem-estar do corpo de vocês como uma prevenção mesmo de você ficar mal. ah, coisa boa que tu trouxe isso. Então, uma coisa que eu percebo, né? Eu acabo analisando muito a postura e a minha própria postura, né? Eu sou humana também, quando eu vejo eu tô no celular, assim, olhando para baixo, tô sempre tentando mudar, mas isso acaba acontecendo. E essa coisa que eu falo, olhar para cima, é olhar para o céu também, né? Porque a gente fica assim, sempre numa postura assim. Se a gente olhar para Sim, uma pessoa depressiva, às vezes uma pessoa que te conhece, uma pessoa íntima, só de tu entrar no lugar, tu já sabe se ela tá triste, se ela tá estressada, o que que ela tem pela postura corporal dela. Nosso corpo, ele tá sempre mostrando, né, o que a gente está sentindo. E quando a gente fica muito tempo assim, isso é a tendência já de, tipo, pensamentos mais negativos, né? Essa questão assim, quando tu olha uma pessoa, ela tá assim, ela tem um aspecto de tristeza, né? E quando a gente olha para cima, pelo menos é o que eu sinto pelo que tu relatou também, e principalmente para o céu, né? Por que olhar para o céu? Porque, como tu disse, às vezes a gente fica na realidade digital, na realidade online, e é uma realidade em partes, né? Porque ela é muito diferente do mundo real, né? Cada um mostra aqui o que quer, a gente acaba fazendo coisas assim que não são a realidade em si, é uma parte da realidade. E sim, quando tu sim. olha para cima, tu alonga essa parte aqui do pescoço, que é um movimento que a gente faz muito pouco. E é um movimento que, além de ajudar o corpo a alongar o pescoço e toda essa questão das dores, ela traz uma perspectiva mais ampla da vida, né? Principalmente tu olhar para o céu, tu vê os pássaros, tu vê as cores mudando, que as coisas são cíclicas. E às vezes até pedir algum tipo de ajuda, enfim, tu abrir teu horizonte, né? Além de abrir a musculatura aqui do pescoço, Sim. de tu mudar a posição, tu vai estar te colocando uma outra perspectiva da vida, né? Só de mudar o teu olhar, de focar numa outra coisa, assim.
E o céu, né, assim, na minha humilde É opinião, lindo? é uma inspiração, né? Porque cada dia Sim. tá diferente. Tu, mesmo num dia nublado, tu percebe as nuvens se movimentando, que tudo está em constante mudança. E que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Sim, sim. Eu tenho muito essa coisa, assim, só o fato de olhar para o céu muitas vezes me deixa muito bem. Então, assim, agora, né, nesses tempos de pandemia e tudo, eu trabalho em casa, trabalho por conta também. Então, assim, eu passo o dia inteiro, igual eu falei, no computador, no celular e tudo. E aí, agora o que eu tô fazendo? Geralmente, quando eu paro pro almoço, não é um tempo que eu me exercito muito, mas ou eu vou, tipo, aqui no fundo da minha casa e fico um pouco ali fora, sentada e olho um pouco o céu e tudo. Nem que eu leve um livro, às vezes até o celular, mas às vezes eu não posso parar, eu tenho alguma coisa para resolver. Eu levo o celular, só que em vez de estar aqui no escritório, tá no meu quarto, tá, tipo, presa, assim, eu tô ali fora e aí eu vou resolvendo o que eu tenho pra resolver. E ali na pausa de uma mensagem ou outra, às vezes até começo, é um horário que eu mando muito áudio, porque geralmente eu tô assim, ó. Não, é verdade, não sei. Porque assim, Tá eu gosto. inspirada, né? Tá se inspirando. Sim, e faz muito bem, sabe? Tudo isso, essa pausa, depois a hora que eu volto, eu tenho um tempo ali de produção que tem dia que eu, sabe, nesse tempo eu produzo tanto que eu falo, nossa, muito melhor do que tirar um cochilo depois do almoço, por exemplo. E as meninas estão falando aqui, ó, né? A Raíssa tá falando que ela é outra pessoa quando ela tá em crise. A Jéssica falou que a ansiedade é o sobrenome dela. E assim, né? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que, gente, tá vindo uma coisa muito. Ó, o Jader falou que também. Percebi que minhas crises de ansiedade tinham bastante a ver com as minhas preocupações. Quanto mais eu pensava em problemas, mais eu agravava. Exatamente. A ansiedade é justamente isso. A gente entra ali no mundinho da nossa cabeça e a gente não consegue estar no aqui e agora, e aí tudo aquilo vai. O céu à noite é incrível pra mim. Ai, o céu. Gente, eu acho o céu incrível o tempo inteiro, então. Mas assim, pra vocês que estão falando toda essa questão da ansiedade. Como eu falei aqui no começo, se alguém de vocês aí perdeu, eu preparei um treinamento, ele é um treinamento gratuito. Você precisa sentar, assim, em torno de 50 minutos que você vai sentar ali na frente do computador, do teu celular, colocar aqueles vídeos ali. Tem uma proposta também, existe toda essa parte de você mexer o teu corpo, enfim, é uma imersão que você vai ter ali 50 minutos que você tem que estar focado só naquilo, sem parar para responder mensagem. Ai, tá começando a chover. Ai, vou dormir bem hoje. Sem você parar para responder Tá mensagem, sem chovendo você aí também? Eu acho que tá aqui também chovendo. começou a Começou. chover. Começou. Chegou aqui em São Paulo a chuva. Ah, sério? Aqui também começou a chover agora, olha só. Olha só, ai, gente, que lindo isso. E Estamos aí, assim, abençoados. Aí falamos do céu, ele mandou as bênçãos. agora vai limpar, gente. Ó, sente aí se estiver chovendo, ouve um pouco a chuva. Se não tiver hora que terminar a live, coloca uma chuva no YouTube. Para 10 minutinhos, estica como você puder, assim, faz aquele alongamento. E você vai já ver o como a sua noite hoje já vai ser diferente. Faz um chá de camomila, um chá de erva doce, até de limão, se tiver só limão, e faz um chá e toma antes de dormir, que você vai ver que hoje a sua noite já vai ser completamente diferente. E falando assim do treinamento, gente, é 50 minutos só, é gratuito, você não tem nem desculpa para não fazer. Então, todos vocês aí que estão falando que sente muita ansiedade, tudo isso, eu quero vocês lá, não quero desculpa, e depois eu quero que vocês venham me contar que a ansiedade não vai ser mais sobrenome, ninguém vai mudar por causa da ansiedade, ficar preocupado, nada disso. E assim, Lu, né, daqui a pouco a gente vai finalizar aqui de últimas considerações aí. Para esse pessoal que falou aí que é muito ansioso, que virou outra pessoa, o que você tem assim para dizer? Ah, como tu disse, né? A gente não dá para só ficar falando sobre isso, a gente tem que pesquisar e aplicar algumas práticas, porque são práticas, às vezes, que levam 5 minutos no dia ou nas pausas, né? Do trabalho, como alguém falou aqui, fico pensando em preocupação. Não adianta nada pensar em preocupação, tem que pensar quais são, como eu posso resolver isso e o que eu posso fazer agora para resolver. Sim, Não dá sim. para fazer nada agora, então eu vou fazer num outro momento, né? O que adianta a gente ficar se preocupando com algo que a gente não pode resolver no momento? E a gente focar muito na respiração. Com certeza a consciência corporal ela ajuda a ter a consciência dos nossos pensamentos, assim, e cuidar com o Instagram, aqui com a internet, porque às vezes a gente entra nesse mundo e se fica muito tempo acaba ficando mais ansioso, né? Sim, A sim. gente trazer realmente a consciência para o corpo, assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui há um tempo já, estou nessa posição, né? Porque a gente está fugindo da nossa realidade, mas isso só vai piorar as coisas, né? Quando a gente tiver que voltar para o que a gente tem que fazer, vai ser pior ainda, porque vai ter Vai ter passado mais um coisa tempo, para a gente resolver. vai ficar mais ansioso ainda, né? O É, negócio vai. E criar pequenos rituais, assim, às vezes a gente acha,
eu tenho que parar uma hora para meditar e não sei o que, só assim vou ficar mais calmo. Não. Às vezes são pequenas práticas, 5 minutos já faz uma diferença enorme. Se tu parar 5 minutos para. Eu tô aqui falando com vocês e tô aqui massageando o meu pé, para vocês terem uma noção. Assim, tô aqui apertando, né? Trazendo essa consciência e colocando essa atenção também que às vezes a gente tem do movimento em algum lugar, né? As pessoas trabalhando em casa, elas têm ficado muito paradas, assim. E a gente. E essa questão do sedentarismo de ficar parado muito tempo, isso acaba deixando a mente, porque a nossa. Vamos pensar assim, a gente recebe muita informação. Então a mente está sempre assim. Só que o nosso corpo fica parado. Daqui a pouco tem aquela perna tremendo, né? Daqui a pouco a gente tá assim, e não tá assim. Nossa, eu tive uma época que eu tinha dores horríveis aqui, assim, né? E porque assim, eu ficava o dia inteiro assim, e além disso, à noite, enquanto eu dormia, que é o bruxismo, né? Eu apertava tanto, tanto, que na hora que eu acordava de manhã, às vezes levantar da cama pra mim era muito difícil, porque eu tinha apertado aqui tanto que tudo doía. E eu não sabia o que fazer, porque não era uma dor assim, tipo, ah, eu tô com dor de cabeça, eu sei exatamente o que eu vou tomar. Foi algo totalmente novo, assim, pra mim, tipo, meu, por que que tá doendo tanto? E parecia que quanto mais eu me preocupava com aquilo, mas eu, sabe, tipo, durante o dia eu comecei a apertar também, durante a noite ia piorando. Assim, gente, o nosso corpo, ele fala muito do que a gente tá sentindo. Em relação à insônia também, que é algo que a ansiedade super traz, uma coisa que você tem que prestar atenção, que a Luana falou que é muito importante, é que a nossa mente está o tempo inteiro trabalhando e o nosso corpo está muito parado. Como que a gente vai dormir à noite se a gente não cansou o corpo o suficiente, né? O dormir é algo muito mais assim para descansar o corpo do que para descansar a mente. Se o teu corpo não tá cansado, às vezes tua mente, você vai estar se sentindo exausta, porque tua mente vai estar um caos, mas você não vai conseguir deitar e dormir. Então assim, comecem a ficar atentas aí em relação a isso. Tipo, pô, eu tô cansando então muito mais a minha mente do que o meu corpo, o que eu posso fazer? Ah, eu vou treinar uma horinha aí por dia. Então, pô, eu vou fazer vários movimentos agora durante o dia para melhorar isso. Deixa eu ler aqui os comentários. O corpo treme muito e a mandíbula trava. Gente, a ansiedade vem pro corpo total. Tento exercitar todos os dias, cortar café, tentar regular o meu sono, entre vários outros hábitos que preciso mudar. Boa! No treinamento também vai ter algumas coisas para vocês fazerem durante o dia, né? Mais corporais, assim, que vocês podem fazer, tanto para começar a rotina quanto durante o dia e antes de dormir. E uma coisa que eu indico muito é que quem não segue a Luana ainda, segue e aprende alguma automassagem lá com ela. Porque qualquer coisa que você fizer, assim, de se mexer, só de você sair, assim, daquele estado, é lógico que eu indico também atividade física. Se você puder fazer pelo menos 1 hora por dia, faça. É bom pra tudo, assim. Mas essa automassagem, toda essa coisa, né? Nos períodos que às vezes você tá ali trabalhando, você não pode parar e treinar 1 hora e depois voltar. Mas você pode, às vezes, parar ali 5 minutinhos e, né, fazer uma automassagem, se mexer um pouco, se esticar, ainda mais estando em casa, ninguém nem vê a gente, ou na empresa também, sabe? Cria esse hábito. Porque, assim, muitas vezes você tá ali tão ansioso, tão ansiosa que você não tá trabalhando. E eu tenho certeza que teu chefe vai preferir que você para 5 minutinhos, se estica, mas entrega um bom resultado, trabalha bem, então até você mesmo, se você for teu chefe, do que você, tipo, fica ali parado naquela ansiedade falando, não posso parar nem por 5 minutos e chegar no final do dia e ver que você não estava produzindo, você só estava na frente do computador. E tem estudos relacionados à Quick Massage, que é uma modalidade de massagem rápida de 15 minutos, feita em empresas, né? Que é até aquelas com a cadeira, que é feita em empresas. Sim. Que mostra o aumento da produtividade das pessoas que receberam a massagem. Porque é como tu disse, às vezes a gente acha que está produzindo, mas na verdade a gente só está tendo um monte de pensamento, preocupação, e acha que se parar um pouquinho, isso vai parar a produção. Mas na verdade é o contrário. Né? Quando a gente relaxa, a gente consegue clarear as coisas, a gente consegue clarear os pensamentos, as ideias, e até ter alguma ideia que estava precisando, ou conseguir fazer melhor a tarefa, porque teu estado ele vai estar melhor, né? Tu vai estar mais centrada nesse momento. Porque a ansiedade é sobre isso, né? É sobre voltar para o momento, né? Sair da ansiedade é sobre tu voltar
pra onde tu tá, Sim, né? sim. É o que a gente chama de aterramento, né? A gente que estuda, assim. E é muito louco, assim, quando você começa a conhecer isso, porque você fala, meu, isso faz total sentido. Tipo, a gente tem que, né, voltar pra cá, pro agora, porque realmente parece que a tua alma tá fora do corpo, assim, quando você tá com ansiedade. E por isso que é tão difícil. E assim, pessoal, a gente vai ter que encerrar agora, tá? A gente já, nem parece, mas a gente já tá quase a 1 hora aqui. Lu, te Olha agradeço só, nem muito, sabia. muito, muito por estar aqui. O pessoal que tá assistindo, que se sentiu ajudado de alguma forma, vai ficar gravado. Se você tá vendo gravado, compartilha. Se você tá vendo aí agora, não dá tempo de você chamar um amigo para assistir ao vivo, mas dá uma olhadinha, vai ficar salva no meu feed, a Lu vai compartilhar com quem é seguidor dela aí também. Porque é muito importante a gente bater esse papo, assim. A Raíssa entrou e falou, nossa, que importante. Realmente, gente, é importante. E não só por causa do nosso trabalho, que o nosso trabalho envolve isso, mas para as pessoas terem um bem-estar mesmo. Então, assim, Lu, te agradeço de coração. Foi muito bom mesmo ter você aqui. Que você Ah, sempre, muito sempre bom. Eu ajuda. que agradeço a oportunidade. Muito E feliz assim, de estar gente, aqui, de ter ajudado alguém. super indico o trabalho dessa mulher, viu? Ela criou um desejo em mim que eu quero ir pra Florianópolis ganhar uma massagem dela, tá? Se vocês puderem Ai, vem, vem. amanhã, Será muito bem recebida aqui na Ilha da Magia, com certeza. logo, 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 logo. Tô me organizando, quem sabe não rola aí agora nesse verão. Ah, coisa boa! Fico super à disposição, quem quiser me seguir, acompanhar meu trabalho Siga, e tá siga. mandando ali quais são as necessidades, né? Que eu tô sempre produzindo conteúdo para ajudar vocês, que a gente precisa ficar mais calmo e aproveitar essa vida maravilhosa, né, que a gente tem. Sim, sim. Estamos aqui para servir vocês, gente. Eu falo isso porque eu tenho certeza que a Luana está nessa mesma missão que eu de realmente estar aqui para ajudar vocês e ser instrumento. Então, assim, gente, boa noite. Já começa a aplicar tudo que vocês ouviram agora, já termina essa live, já se estica, sabe? Ouve uma música calminha, toma um chá antes de dormir e amanhã conta pra gente que a gente vai querer saber muito a calma que vocês tiveram aí. Então, beijo, gente. Lu, obrigada de novo, viu? Obrigada, obrigada. Beijo, tchau, Beijo! boa noite.